Então vamos lá, entendida essa parte de noções de Estado e governo, vamos para os poderes do Estado. É muito importante, porque eu já falei nessa aula, a gente falou de poderes administrativos, né, que surge lá da supremacia do interesse público, que é uma das pernas do regime jurídico administrativo adotado pelo Brasil. Tá, poderes do Estado é outra coisa, não é poderes administrativos. Aqui é o poder do Estado, certo? São funções do Estado. O Brasil adota a tripartição dos poderes, ou seja, existe essa tripartição defendida por Montesquieu, certo? Outro detalhe que essa tripartição dos poderes é cláusula pétrea, ou seja, só na aula de hoje já vimos duas cláusulas pétreas. Forma federativa de Estado, certo? E tripartição dos poderes. Então essa aula é muito importante também. Essa aula tem muito a ver com o constitucional, certo? Que é uma característica também do direito administrativo que já a gente vai falar. Mas vamos lá. O Brasil adota a tripartição dos poderes, qual seja executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem uma função. Cada um nasceu para fazer alguma coisa. Eles têm uma função específica, certo? Por exemplo, que eu vou dar para você. Exemplo não, forma específica é isso que você precisa entender. O executivo, ele tem função típica de administrar. Quando se fala em administração pública, estamos falando majoritariamente em administração pública, poder executivo. O que é típico e atípico, Eduardo? Típico é quando você nasceu, quando ele foi criado para aquilo, ele é típico daquilo, certo? E o que é atípico? Ele não nasceu para fazer aquilo, mas quando é necessário, ele faz. Entendeu? Entenda típico assim, é uma explicação bem bacana que vai ficar show de bola. E você vai matar as questõezinhas aí. Função típica, administrar. E função atípica, ele não nasceu para fazer aquilo, mas de vez em quando ele faz. Quando é necessário, ele faz. O presidente da República legisla por medidas provisórias, decreto autônomo, decreto executivo, coisas que você vai estudar em momentos específicos. O que você precisa de saber? Poder executivo, função típica, administrar. Função atípica, legislar. Beleza? E o poder legislativo, que legisla, a gente falou que cria as leis no nosso país. Ele nasceu para duas coisas. Ele não foi criado só para uma coisa, ele foi criado para duas. Para legislar, criar as leis e fiscalizar a atuação dos outros poderes. Certo? Para ver se não há abuso, se não há ilegalidade. Bacana? Isso, função típica, ele nasceu para isso. E função atípica, julgar e administrar. Vou te dar um exemplo de julgar. Ele julga o presidente da República no caso dos crimes políticos. Certo? E administrar quando ele faz um concurso público, quando ele exonera, quando ele demite, quando ele aposenta, ele está administrando, não está administrando? Então isso é a administração atípica do poder legislativo, beleza? Quando ele concede férias, isso tudo aí. E o poder judiciário, ele nasceu para julgar. No Brasil, adotamos a unidade da jurisdição. Unidade 1, jurisdição, juris, direito, dição, dizer o direito. Unidade de dizer o direito. Uma pessoa no Brasil pode dizer quem está certo, quem está errado. Joãozinho está certo, Zé está errado. Entendeu? Só quem que faz isso no Brasil? O Poder Judiciário. Aqui é uma exceção muito específica que o Senado, né, e a Câmara dos Deputados, em um rito específico, julga o presidente da República em caso de crimes políticos. No Poder Judiciário, ele julga mesmo, ele diz o direito para a sociedade de forma geral, certo? E função atípica? Ele legisla. E eu já falei disso hoje e você vai lembrar. Quando que o Poder Judiciário legisla? Você lembra da súmula vinculante, que tem força de lei, que eu falei que o STF é o único que pode emiti-la? Beleza. É uma função atípica do Poder Judiciário. E administrar. A mesma forma, quando ele faz concurso, quando ele aposenta, contrata, demite, enfim, ele faz esses trâmites administrativos internos, ele está administrando. Isso é a função que você precisa entender. É um quadrinho bem exemplificativo, bem bacana. Dá uma olhada aí também, dá uma revisada depois, responde algumas questões, vai ficar, não tem segredo, beleza? Não tem pavão misterioso aqui, é coisa bem simples. Vamos lá. Vamos para um conceito de administração pública. Logo, você entendeu como funciona o Estado, quais são os elementos, como é o Brasil, o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, certo? Você entendeu o regime jurídico administrativo adotado, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, viu que o direito é dividido em dois grandes ramos, direito privado, relação horizontal, e direito público, relação vertical, é onde temos a presença do Estado que está em superioridade. Bacana? Agora, vamos ver o seguinte.
A gente viu também a separação de poderes do Estado, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora vamos entrar especificamente mais no direito administrativo. Vamos ver o conceito de administração pública, o que a gente pode ter como conceito para definir quem é administração pública, beleza? No Brasil, adotamos dois conceitos, certo? Temos o conceito em sentido formal, subjetivo e orgânico. Eduardo, formal, subjetivo e orgânico, cada um é um ou é tudo um? É tudo um. Pode vir caindo essas três palavras na sua prova e com a mesma explicação que eu vou te dar agora, certo? Eduardo, marca uma estrelinha aí para mim, qual que cai mais? Orgânico, disparado, em sentido orgânico. Só que pode vir formal e pode vir subjetivo, vai ter o mesmo significado, certo? Trata-se de um rol taxativo. Quem é a administração pública no Brasil? É quem a lei diz, certo? Artigo 37 ao 41, que é o que a gente vai ver já já. Administração direta, indireta, funcional, é as administrações que a gente vai ver, a gente não viu, não se afobe, beleza? Quem é a administração pública no Brasil em sentido formal, subjetivo e orgânico? É um rol taxativo e a lei quem diz, certo? E como assim a lei quem diz? É o que a gente vai ver já já. E para me definir o que é esse conceito? É o seguinte, aqui no conceito em sentido formal, subjetivo e orgânico, não importa o que aquele órgão, aquela pessoa está fazendo, importa quem ele é. A lei falou que ele é administração, ele pode estar jogando baralho, ele vai ser administração pública. Então não importa o que ele faz, importa o que ele é. A lei diz que ele é administração, ele vai ser administração, beleza? Em sentido formal, subjetivo e orgânico. Importa quem ele é. A lei diz que ele é administração, ele vai ser administração. Ele pode estar jogando baralho, truco lá. Ele é administração pública, beleza? Não importa o que ele faz, importa quem ele é. Em sentido material, objetivo e funcional. Aqui é o contrário, beleza? Aqui não importa quem ele é, importa o que ele faz. Logo você comprou massa asfáltica, cascalho ali e foi tampar o buraco na rua, que o prefeito lá não arrumou tem tempo. Você está arrumando um buraco na porta da sua casa que te prejudica, certo? Só você vai desfrutar daquela benfeitoria que você está fazendo? Com o seu dinheiro do seu bolso? Não, toda a sociedade, todo mundo que passar naquela rua vai desfrutar, logo não vai existir mais um buraco ali. Foi tampado por você. Mas você é administração pública? Não, ainda não. Está estudando para isso, né? Mas ainda não, certo? Mas por esse conceito em sentido material, objetivo e funcional, você é administração pública porque você está prestando um serviço público. Logo, nesse conceito, não importa quem você é, importa o que você faz. Se você está fazendo um serviço público, você é administração pública para esse conceito material, objetivo e funcional. E é ao contrário desse conceito formal, subjetivo e orgânico. Aqui não importa o que você faz, você pode estar tampando a rua. A lei falou que você é administração? Não, então você não é. Aqui importa quem faz, certo? Importa quem é. Aqui não importa quem é, importa o que faz. Quem faz e o que faz, beleza? Essas são as palavrinhas mágicas para você definir esse conceito. É algo meio embaraçoso, você desembaraça isso daqui na sua mente, na sua forma de pensar, respondendo questões, cara. Não tem outra alternativa, um remédio dolorido que você tem que tomar, mas que vai trazer a sua aprovação. Respondendo questões. Bacana? Vamos lá. Aqui é quem a lei diz que é administrativa. Logo aqui é o conceito formal, subjetivo, orgânico. Beleza? Então, administração pública. Vamos dividi-la em direta e indireta. Inicialmente para ficar bem tranquilo. Beleza? Administração direta, também conhecido como entes federados, você já viu, União, Estado, DF e municípios, são todos de direito público. E também podem ser chamados de entes federados, administração direta ou pessoas políticas, pessoas políticas, podem ser chamadas também por esse nome, certo? São todas pessoas jurídicas de direito público. E você sabe que o direito público é onde tem a presença do Estado, não é? É onde tem a supremacia do interesse público. Logo, todas as pessoas da administração direta, todos os entes da administração direta, é de direito público, certo? Não há hierarquia entre esses entes. A União não é mais importante que o Estado, não manda no Estado. O Estado não é subordinado a ela e nem deve hierarquia a ela. Mesma coisa o DF e os municípios. Não há hierarquia entre os entes federados, entre a administração direta, entre as pessoas políticas. Bacana? E a administração indireta.
o qual é autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza? Vamos lá então. A administração indireta ela é formada pelas autarquias, fundações públicas, não fundações privadas, certo? Sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas elas não surgem de qualquer forma. Aqui já surgiu com a formação da República Federativa do Brasil, porque você viu que o Estado é federativo. Por consequência de ser uma federação, já existem os entes federativos, certo? Que é o nome anterior que você viu. Eles já existem. E a administração indireta, como que ela existe, Eduardo? Como que ela surge? Ela surge somente por meio de lei. A administração direta, ela cria ou autoriza, por meio de lei, a administração indireta, conforme a necessidade. A administração indireta também é chamada de entes administrativos, certo? E essa criação é chamada por descentralização por serviços, certo? Porque aqui ela é criada para prestar serviços. Essa questão de descentralização, desconcentração e centralização, a gente vai ver também em uma aula de técnicas administrativas, certo? Que não é agora. Mas você precisa de saber que a administração indireta é um fruto de descentralização. Está tirando do centro. Aonde nascem as funções, os poderes? Aqui. Mas aí, quando fica superlotado, ele precisa de ajuda, ele vai lá e cria ou autoriza para que seja criado a administração indireta, na figura de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Certo? Como eu disse, essa administração indireta também pode ser chamada de pessoas ou entes administrativos. Certo? Bacana, vamos lá. Fixou isso daqui, lei cria e autoriza. Somente lei. Bacana? Algumas características da administração direta, inclusive já falei de algumas, são pessoas jurídicas de direito público. Quem, Eduardo? Toda administração direta, certo? União, Estado, DF, municípios, todas são de direito público. Bacana? Não existe hierarquia e subordinação. Repetindo isso aí para ficar no seu material a título de revisão. Possuem autonomia política, administrativa e financeira. Beleza? Ali na administração indireta é onde se encontram os cargos eletivos, beleza? Onde você vota nos seus políticos. Na administração indireta não. Por isso que ela tem autonomia política. Bacana? Na administração indireta é que se encontra a tripartição dos poderes. Vou voltar aqui rapidinho para a gente fazer uma revisãozinha do que imagino que você já entenda e já saiba. Mas vamos lá. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Aqui é onde tem a tripartição dos poderes da União, certo? Que é o que a gente viu, legislativo, executivo e judiciário. Na União, temos quem do poder executivo? Presidente. No poder executivo da União, deputados e senadores. E na União, quem é o poder judiciário? Os superiores tribunais, os tribunais superiores, certo? Estão aqui na União. E nos estados, quem é o poder executivo dos estados? O governador. Quem é o poder legislativo dos estados? A Assembleia Legislativa, certo? Entre aspas, englobando todo mundo aí. E nos estados e no Distrito Federal, que ora é caracterizado como estado, ora como município, certo? Tem as duas competências. Quem é o poder judiciário aqui? Os fóruns, os tribunais de justiça, beleza? E nos municípios? Nos municípios do Poder Executivo temos o prefeito, certo? Aqui nos municípios do Poder Legislativo temos os vereadores. E aqui no município não temos Poder Judiciário. Os fóruns que você vê na sua cidade não é municipal, é estadual. Não existe Poder Judiciário municipal. Entendeu? Porque aqui que existe a tripartição dos poderes, aqui não. Isso aqui são só criação de serviços administrativos para ajudar na administração, na prestação de serviços, beleza? No município não tem poder judiciário. A administração direta cria ou autoriza a administração indireta. De que forma? Por meio de lei. Cria ou autoriza por meio de lei. Princípio da reserva legal. Beleza? É o princípio da reserva legal. Somente por meio de lei que ele pode fazer isso. Decreto, Eduardo? Portaria? Medida provisória? Não. Lei. Lei em sentido próprio, certo? Lei complementar, lei ordinária. Isso aí a gente vê mais para frente. Administração pública indireta. Existem tanto pessoas jurídicas de direito público quanto pessoas jurídicas de direito privado. Lá na administração direta, não.
Só pública. Aqui na indireta temos pública e privado. Só que é bem tranquilo. A única que é pública é as autarquias. As demais são de direito privado. Beleza? Tranquilo também. Não há o que ficar alisando aqui não. Não existe hierarquia entre subordinação e subordinação entre elas. Nem a administração direta na indireta. Eduardo, mas a administração direta cria a administração indireta. E a administração direta não é subordinada à administração direta? Não. Não há hierarquia e subordinação aí não. Entendeu? O que há é uma relação de vinculação aos fins para que ela foi criada. Um exemplo para você. A Caixa Econômica Federal foi criada, certo? Ela foi criada para prestar serviços financeiros, enfim, ordem econômica, né? E ela vê lá que não está dando dinheiro não. O que dá dinheiro é entregar a carta, certo? E aí ela decide entregar a carta do dia para a noite. E começa a entregar a carta. E aí vem a administração direta e faz um controle finalístico, um controle dos seus fins. Não, você não foi criada para isso. Espera aí, a sua área é ordem econômica. Cada um no seu quadrado. Beleza? Para que ela comece a prestar outro serviço, ela precisa de aprovação legal anterior. Beleza? Então não existe hierarquia e subordinação entre a administração direta e a indireta. O que existe é uma relação de vinculação aos fins para que ela foi criada. E como é que é feito esse controle? É um controle chamado de tutela administrativa. Beleza? É o controle de tutelar, cuidar de forma administrativa, que é feito por meio do controle finalístico ou também chamado por supervisão ministerial. Pode cair assim na sua prova, beleza? Possuem autonomia administrativa e financeira. Observação, não tem política. A política é só na administração direta. Vi que você repetiu comigo. Bacana, tá entendendo? Vamos lá. Aqui, vamos responder algumas questõezinhas para a gente fazer uma revisão do que a gente já viu, né? Bacana. E fixar o conteúdo e para você ver como é que ele cai em questões. Vamos lá. Banca IADES 2017, prova para advogado. O indivíduo em si não é destinatário da atividade administrativa, mas sim um grupo social como um todo, certo? Portanto, as relações sociais ensejam em determinados momentos um conflito de interesses, claro, no qual o coletivo prevalece. Lembra da supremacia do interesse público, interesse coletivo? Beleza. Nessa situação, o princípio que proporciona a possibilidade é o da... Você já entendeu que ele está falando que o interesse público sobrepõe ao interesse privado, que é aquele regime jurídico que eu te falei, supremacia do interesse público. O direito público ele tem a verticalização, o Estado em cima do privado, porque o Estado tem um interesse público, a supremacia do interesse público está na mão dele. Então, é só você achar supremacia do interesse público. Logo, a nossa questão correta é a letra B. A, mutabilidade. Letra C, ambiguidade nula. Não, a gente nem falou isso na aula. Anulabilidade dos atos administrativos. Não, isso é conteúdo de outra matéria, de outra aula. De direito administrativo, mas de outra aula. Continuidade dos serviços públicos de interesse coletivo. Também não. Questão correta, letra B. Supremacia do interesse público. Viu como que cai esse conteúdo em prova? Vamos para a próxima. O direito administrativo no Brasil não é codificado. O que significa que o direito administrativo não é codificado? Faz o seguinte para mim. Pega seu vadimécum, pega sua lei, abre aí no direito administrativo para mim. Vou esperar. Você não vai achar, vou te dar 1 ano, 10 anos, você não vai achar. Por que você não vai achar? Não existe um código de direito administrativo. O direito administrativo, ele é espaço. Existem várias leis esparsas, Lei de Licitações, Processo Administrativo Federal, 8.112, que rege os servidores públicos civis federais, enfim, várias leis ali, e você vai encontrar inclusive no direito civil e inicialmente também na Constituição, artigo 37 e 41. Ou seja, ele é não codificado, ele não está tudo junto ali, arrumadinho em um livro, igual está o Código Penal, igual está o Código de Processo Penal. Isso que significa não estar codificado. O direito administrativo não existe um código específico para ele, beleza? Ele está ali esparso em várias das leis e vários lugares. Bacana? As normas administrativas encontram-se difundidas, espalhadas na Constituição Federal e em diversas leis e diplomas normativos, foi o que eu acabei de te explicar. São usualmente apontadas como fontes do direito administrativo a lei, que a gente já viu, fonte primária, a jurisprudência e a doutrina como fonte secundária e os costumes como fonte
aliás, fonte secundária e os costumes como fonte intermediária. Beleza? Considerando esse assunto, é correto afirmar que a jurisprudência pode ser conceituada como aquele que é um conceito de jurisprudência. Beleza? Vamos lá. Qualquer veículo normativo que expresse a vontade popular. Não. Isso aqui não é jurisprudência. Qualquer veículo normativo, nominativo? Não. Isso aqui não é jurisprudência. Vamos lá. Porque a gente já viu o conceito de jurisprudência. O conjunto de regras não escritas, porém observadas de modo uniforme, igual pela sociedade. Isso aqui é o conceito, a letra B, de costumes. Não é conceito de jurisprudência. Beleza. Um conjunto de teses, ou seja, construções teóricas produzidas por estudiosos do direito que expressam o modo como os operadores da área jurídica devem compreender as determinações legais. Essa letra C é o conceito de doutrina. Pegue isso aqui e anota, é o conceito jurídico de doutrina, que eu já te expliquei, beleza? Letra D, atos normativos infralegais expedidos pela administração pública. Não, jurisprudência você viu que são expedidos por tribunais superiores. Então, atos normativos infralegais, não, isso aqui não é. Vamos lá, letra E. Reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido a respeito de determinado tema. Letra E, nossa questão certa, beleza? Bacana? Então é isso aí. Reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido a respeito de determinado tema. Conceito jurídico de jurisprudência. É o que a questão quer, certo? Conceito de jurisprudência. Letra E na sua questão certa. 2016, IADES. Auxiliar administrativo. No que se refere ao conceito de administração indireta, assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai achar qual que é o conceito que mais se encaixa, que define administração indireta. Mamão com açúcar, né? Vamos lá. Letra A. Pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, certo? Com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público, descentralizado mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Essa questão, letra A, é a nossa questão certa. Mas você pode pensar o seguinte, Eduardo, tá faltando muita coisa aí. Por exemplo, você falou que as autarquias é de direito público, e aí só falou direito privado. Você falou que a administração direta também pode ser autorizada por lei, e aqui está só criada. Está faltando essas duas informações. Beleza, não tem nenhum erro, só está omitindo algumas informações. Deixa ela no banho-maria e vamos analisar as outras, que você vai entender, certo? Porque nem sempre uma questão incompleta ela é errada, quando você acha um erro nas demais. Vamos lá. Pode ser também que a gente ache uma questão mais completa que ela aqui, né? Porque eu também não li as outras, então vamos ver se eu acho uma questão mais completa que essa. Vamos lá. Respondi precipitadamente. Vamos lá. Letra B. Pessoa jurídica de direito público. Vamos lá. Criada por decreto. Você já para. Eu falei decreto? Eu falei que é só por meio de lei. Princípio da reserva legal. Você nem continua a ler. Não existe exceção. Entendeu? Então, letra B você já exclui. Certo? Passa para a próxima. Erro grotesco. Erro gigantesco. Pessoa jurídica de direito privado criada por decreto. Pelo amor de Deus. O mesmo erro, tá vendo? Letra C. Erro grotesco. Não continua. Vai justificar um erro injustificável na sua questão. Beleza? Pessoa jurídica de direito público criada por lei sem capacidade de autoadministração. Qual que é a capacidade de administração direta? Autonomia administrativa e autonomia financeira. Qual que é a única que ela não tem? A política. Ela tem capacidade de autoadministração, sim. Beleza? Então a D está errada por isso. Ela tem capacidade de administração e ela falou que não tem capacidade. Então, até agora temos a A no banho-maria, as demais B, C e D temos o erro grotesco e vamos analisar a última. Conjunto de pessoas jurídicas. Beleza, porque é um conjunto, né? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, de direito público ou de direito privado. Beleza, temos ali a autarquia, direito público e as demais de direito privado. Criadas por lei para desempenhar atividades assumidas pelo Estado. Bacana, show de bola. Seja como serviço público, seja a título de intervenção de domínio econômico. Ou, muito mais completa, letra E, marca aí, letra certa. A que estava no banho-maria, coloca ela como errada porque ela está incompleta. Beleza? E você achou uma mais completa em conceito do que ela. Pessoas jurídicas é um conjunto
pública ou privada, criadas por lei, faltou autorização, mas é uma omissão menor, certo? Para desempenhar atividades assumidas pelo Estado, seja de serviço público, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, certo? Entrega um serviço público e intervenção no domínio econômico, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Bacana, letra E completinha. Vamos lá, 2014, Banco IADES. Considerando a legislação vigente, é correto afirmar que fazem parte da administração indireta. Eles querem saber o que faz parte da administração indireta. Vamos lá, vamos por exclusão. Fundações públicas? Beleza. E privadas? Não. Eu falei só fundações públicas. Ou seja, Fundação Bradesco, Fundação Ayrton Senna, Fundação Neymar não faz parte da administração direta. Logo, fundações privadas não fazem parte. Então já exclui a letra A. Vamos lá. Autarquias e fundações públicas. Beleza, autarquias e fundações públicas. Apenas? Não. Sabemos que também tem empresas públicas e sociedade de economia mista. Esse apenas tornou a B errada. Vamos lá. Letra C. Ministérios para. Falei ministérios? Pelo amor de Deus. Falei autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ministérios são órgãos da administração direta. Beleza? Só para colocar ali geograficamente para você entender. Então, ministérios não faz parte da administração indireta, que é um rol taxativo, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Ministérios está errado. Letra D, ministérios. Pelo amor de Deus, por exclusão você preenchia. Você achou o erro da A até a D. E a letra E, autarquias e as empresas públicas. Beleza, autarquia é um exemplo de administração direta? É. Empresas públicas? Também. Ponto final, matou. Letra E, certo? Aí, Eduardo, tá faltando sociedade de economia mista e fundações. Não, mas aqui está omitindo, mas não há erro, certo? Na outra você achou erro grotescos, beleza? Vai na E, confia no pai. A respeito da administração pública direta e indireta, assinale a alternativa correta. A Federação Brasileira se organiza por meio de uma gestão tripartite. Federação Brasileira, gestão tripartite? Não. O que é tripartite? É os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. A federação não. Federação é os entes federados, União, Estado, DF, municípios. Letra A é uma afirmação falsa. O que é tripartite? É a tripartição dos poderes do Estado, não da federação. Beleza? Autonomia política dada aos entes federados. Quem são os entes federados? Administração direta, pessoas políticas, União, Estado, DF, municípios. Lhes confere a capacidade de criar seus próprios ordenamentos jurídicos. Bacana, show de bola, de criar leis. Bacana, letra B. Vamos terminar de ler. Até agora é a letra B, mas vamos terminar de ler. Vindo quaisquer dos entes políticos. Quem é ente político? A mesma coisa, administração direta. Entes federados, é os mesmos, União, Estado, DF, município. Pode vir com vários nomes, mas está se referindo às mesmas pessoas. Beleza? A exercer a atividade administrativa por meio de seus órgãos, estará agindo de maneira descentralizada? Não. Quando os entes políticos agem por meio dos seus órgãos, dos seus ministérios, que eu acabei de dar exemplo de órgãos da administração direta, ele está agindo de forma centralizada. Porque ali está no centro do poder, no centro da função. Não é descentralizada. Quem é descentralizado é a administração indireta. Repetiu comigo, tá entendendo? Show de bola. Vamos lá. Por isso que ela está errada. Não é descentralizada, é centralizada. É onde está o erro da letra C. D. Na descentralização existe apenas uma pessoa jurídica. Não vimos a matéria de descentralização, centralização e concentração ainda. Não vimos. Certo? E desconcentração. Mas na descentralização temos uma pessoa jurídica criando outra pessoa jurídica. Logo temos duas. Eu não sou muito bom de matemática não, mas até aqui dá para contar. Duas pessoas jurídicas. E aqui ele falou que só tem uma pessoa jurídica. Esse é o erro. Na descentralização vemos duas pessoas jurídicas, uma criando a outra. Como que cria a outra? Por meio de lei. Beleza? Os entes federados. Quem é entes federados? Administração direta, pessoas políticas, União, Estado, DF, município, que compõem a administração, tem sua atuação regida, em sua grande maioria, pelas normas de direito privado. Eu falei que a administração direta, pessoas políticas, entes federados, União, Estado, DF, municípios, são todos de direito público. Justamente, isso aí que você falou. E aqui falou que elas são de direito
privado. Ou seja, questão correta, letra B. Autonomia política dada aos entes federados, União, Estado, DF, município, lhes confere a capacidade de criar seus próprios ordenamentos jurídicos. Show de bola. Por aqui encerramos esse encontro, beleza? Vamos prosseguindo, vamos caminhando. Agora é revisão, resolução de exercícios, simulado, dúvidas na plataforma. Estamos à disposição. Fique com Deus, até mais.